Bom, então, eu queria essa parte de deadlock e starvation que eu vou falar depois, são assuntos aqui no finalzinho, eu não cheguei a preparar videoaulas, mas aí queria então aproveitar esse encontro síncrono para a gente falar um pouquinho desses conceitos. Deadlock é uma questão que aparece, até vocês vão ver que as referências que eu tenho no final é de livros de sistema operacional, é um problema que é bem típico de aparecer nos livros de sistemas operacionais, porque, de novo, a concorrência, na verdade, começou lá com os sistemas operacionais, né? Começa a concorrência no contexto do sistema operacional, e deadlock é um problema que está associado à execução concorrente, então que ele existe lá dentro do próprio sistema operacional, é algo que o sistema operacional tem que tratar de alguma maneira, né? Então, ele está lá nos livros de sistema operacional. Eu vou dar uma passada, assim, rápida, até, assim, mais no sentido da gente entender como que ele também pode acontecer nos nossos problemas, nos nossos programas, o que é o deadlock, qual que caracteriza uma situação de deadlock, né? E o que a gente tem que fazer, basicamente, para evitar que ele aconteça, tá? Deixa eu passar aqui. Então, o que pode causar o deadlock, né? Então, quando a gente faz programas que são concorrentes, aqui está multiprogramação, falando de vários processos, que é bem o caso de sistemas operacionais, tem que lidar com vários processos, mas no nosso caso, uma aplicação com várias threads é a mesma situação. Se dentro da minha aplicação eu tenho diferentes recursos e eu preciso do acesso exclusivo a esses recursos, imagine que o recurso é um arquivo, o recurso é uma variável, o recurso é uma tabela no banco de dados, o recurso pode ser um recurso físico, que pode ser um acesso a algum dispositivo de entrada e saída, uma impressora que está conectada àquela máquina. Então, dentro do meu programa, eu posso ter situações em que eu dependo do acesso a recursos e o acesso com exclusividade. Não posso deixar mais de um fluxo de execução, seja uma thread ou seja um processo, acessando o recurso ao mesmo tempo. Então, eu tenho estabelecida uma espécie de competição, eu tenho que fazer um protocolo, né, tem que ter uma lógica ali de solicitação do recurso, eu vou usar o recurso, preciso da exclusividade de acesso ao recurso, uso o recurso e depois devolvo, né? É o que a gente já tem feito aí, pelo menos quando a gente está acessando variáveis compartilhadas, né, que é um tipo de situação que a gente pode considerar a variável nesse sentido como recurso, né? Então, a gente tem essa situação que está aqui, o processo ou a thread vai solicitar o recurso, se ele não estiver disponível, então a estratégia comum é a gente fazer o bloqueio. Por quê? Porque a gente tenta evitar, outra alternativa seria, se eu tento acessar um recurso, tento acessar um arquivo para escrita, tento acessar um banco para leitura, mas tem alguém escrevendo, tento acessar a impressora para imprimir alguma coisa, mas tem alguém usando, e eu não posso usar naquele momento, então o fluxo tem que esperar. Uma alternativa sem bloqueio seria eu fazer ele ficar numa espera que a gente chama de espera ocupada, seria eu botar ali um loop em que eu fico testando, o recurso está disponível? O recurso está disponível? O recurso está disponível? Enquanto ele não estiver disponível, eu vou recebendo uma negativa e fico ali testando, testando. Quando eu consigo receber uma afirmativa, eu então sinalizo ali, de alguma maneira, que agora eu vou usar o recurso e sigo em frente, né? Essa é uma solução possível, é uma solução em que eu aguardo pelo recurso sem me bloquear, né? Ela pode ter casos em que ela é bastante plausível. O problema dela, em geral, é que quando eu fico nessa espera, eu estou consumindo CPU, porque eu estou ali o tempo inteiro testando, então eu estou vou gastar toda a minha fatia de tempo, pode ser que eu gaste todo o tempo que eu tenho ali de CPU, o recurso ainda não está disponível, para então eu sair porque acabou a minha fatia de tempo, o sistema operacional coloca outra thread para rodar, mas eu fiquei ali ocupando a CPU, digamos, de forma ociosa, no sentido de que eu não estou fazendo nada de útil, eu estou ocupando a CPU fazendo uma pergunta que eu sei que só vai ser positiva quando aquele recurso for liberado. Então, a estratégia que a gente já tem usado bastante aqui, que é quando eu tento acessar o recurso, ele não está disponível, eu tento, no caso mais geral que a gente tem feito, né, eu tento fazer algo, mas o estado do programa não está favorável para mim, que é o que a gente, em geral, testa. Se o estado é esse, né, é não ter um recurso disponível naquele momento, a alternativa é da thread se bloquear, ou do processo se bloquear. Para quê? Porque se ele não pode continuar, então ele se bloqueia, ele vai liberar a CPU, outros processos podem usar a CPU, eu não fico ali consumindo CPU desnecessariamente. Então, essa que é digamos,
dentro dessa estratégia, né, que é com bloqueio, é que a gente pode chegar a uma situação de deadlock. Por um lado, é interessante, porque, como eu falei com vocês, é mais, em alguns casos, principalmente quando eu não sei quanto tempo esse recurso vai demorar para ficar disponível, o bloqueio é uma solução realmente muito plausível para eu desocupar a CPU. Então, a gente vai usar o bloqueio, né? Mas, aí, é aquela história, eu ganho por um lado, mas posso perder por outro, né? Por que que essa estratégia pode levar a essa situação em que eu posso ter esse problema chamado deadlock, né? Então, exatamente começa por ali. Eu preciso de usar algum recurso, esse recurso precisa de acesso exclusivo. Se eu peço o recurso não está disponível, a minha alternativa é me bloquear, para eu não ficar ocupando inutilmente a CPU. Quando o recurso estiver disponível, eu vou ser avisado, essa é a ideia, alguém vai me desbloquear, eu vou voltar a executar, então vou acessar o recurso, e assim que eu terminar, eu vou liberar o recurso, né? O que acontece é que, uma vez que o processo se bloqueia, eu posso acabar caindo numa situação em que esses processos não vão ser mais desbloqueados, porque esse estado em que o recurso vai se tornar disponível acaba não acontecendo mais por algumas razões que a gente vai discutir adiante. Então, quando eu chego numa situação como essa, em que eu tenho mais de um fluxo esperando por recursos, e os outros fluxos que deveriam liberar esse recurso também estão na espera, né, por outros recursos, eu chego a uma situação em que todos eles ficam bloqueados, e aí eu tenho uma situação que chama deadlock. Se a gente traduzir para o português, uma tradução para o português que aparece é impasse, né? Impasse no sentido, cheguei numa situação em que eu não consigo avançar, ninguém avança, e aí eu tenho um erro mesmo, um erro no meu programa, um erro lógico, porque a situação de deadlock, ela faz com que o programa não termine, mas também não avance mais. Então, se eu for lá olhar como a CPU está sendo usada, eu vou ver que ela não está sendo usada, não tem ninguém usando, mas a aplicação não termina. E não vai terminar mais, porque tem um conjunto de threads bloqueadas, e quem poderia desbloqueá-las está bloqueado também, ou, às vezes, né, se eu pensar, alguns já terminou, mas eu acabo gerando um bloqueio geral, e ninguém mais se desbloqueia, e a aplicação não termina, né? Então, eu tenho essa situação chamada de deadlock. Aqui um exemplo, né? Para o deadlock acontecer, eu tenho que, então, ter essa relação bem, bem específica, de eu estar esperando um recurso e estar de posse de um outro recurso, e um outro fluxo, que é quem poderia liberar aquele recurso que eu tenho, está esperando o recurso que eu tenho posse. Então, eu formo uma espera circular. Então, é isso que esse exemplo está mostrando aqui. Eu tenho, só para dizer aqui a anotação, o recurso está dentro de um quadradinho, o processo ou a thread é um círculo. Então, aqui essa anotação está dizendo que o recurso R está alocado para o processo A, ou para a thread A, tanto faz, e o processo B está requisitando o recurso S. Né? Só essa anotação aqui. E a última figura é o caso de uma situação de deadlock, onde eu tenho dois processos ou duas threads. Necessariamente, para eu ter o deadlock, eu tenho que ter essa situação mesmo, que é o seguinte: eu tenho o processo D, que está de posse do recurso T, o recurso T está alocado, está com posse para o processo D, e o processo D está requisitando o recurso U, ou seja, o processo D tem o recurso T, mas para ele avançar na sua codificação, no seu programa, ele precisa, no seu fluxo, ele precisa do recurso U. Então, ele fica impedido de avançar, porque ele não tem ainda o recurso U, mas ele não liberou a posse do T. E na outra margem, na outra ponta, eu tenho o processo C, que ele é que está de posse do recurso U. Ele é que está de posse e não está deixando o D usar. Ele está de posse do recurso U, e ele está esperando o recurso T, que está com outro processo. Só um minuto. Voltei. Então, eu tenho aqui criado um círculo, uma espera circular. A thread, ou processo que pode liberar o recurso T para que C continue, está presa esperando o recurso que C detém.
né? Então, eu caio numa situação que nenhuma das duas consegue avançar, nenhuma das duas vai sair do ponto que está para desbloquear a outra, e aí a aplicação não vai terminar, tá? Então, esse é o caso específico, porque a gente pode ter muitas situações de bloqueio, como a gente viu até nos exemplos que a gente fez ao longo aí do curso. Eu posso ter situações em que uma thread se bloqueou, chegou ali, por exemplo, ela chegou, fez um wait de variável de condição, se bloqueou. A outra thread, que é quem poderia desbloqueá-la, já tinha executado um pouquinho antes, já tinha dado o signo e já foi embora. Quer dizer, aquela primeira thread já fez o que tinha que fazer, ela possivelmente já terminou, vai terminar daqui a pouco, mas o ponto do código em que ela estava programada para desbloquear essa thread já passou. Quando ela foi se bloquear, a outra já tinha sinalizado. Então, uma das threads vai ficar bloqueada, a outra vai terminar. Não tenho ali uma prendendo a outra necessariamente, eu tenho uma situação de uma thread estar bloqueada. Como essa thread está bloqueada e quem poderia desbloqueá-la já terminou, ela não vai terminar. Se ela não terminar, a aplicação não termina. Então, eu tenho uma situação de bloqueio de um ou mais fluxos e os outros liberados seguindo, né? E a aplicação não termina porque tem alguns bloqueados. O deadlock é uma situação bem particular, digamos assim, de bloqueio na minha aplicação, bem caracterizado, né, o deadlock, porque ele requer isso, assim, ele requer uma situação mais completa, no sentido que eu tenho essa armadilha, assim, né? Eu tenho essa história de que em geral, eu estou, na verdade, dependendo de mais de um recurso, estou dependendo de dois recursos, né, ou de dois estados aí distintos da aplicação. Eu estou de posse de um e estou querendo o outro. E o que eu estou querendo está de posse de outra thread e ela está querendo o que eu tenho. E aí eu formo essa espera circular. Então, é uma situação de bloqueio bem característica, né? O deadlock. E até por isso ele é um problema assim, mais conhecido e até mais tratável, de certa maneira, porque como ele tem essa característica que o deadlock acontece se tal situação acontece, eu tenho até mais certa facilidade de algumas ferramentas de detectarem, por exemplo, não, uma alternativa é eu deixar minha aplicação rodar e vejo que, em algum momento, vejo que ela não está andando e posso, então, detectar que ela está em deadlock, né? Ou eu posso tentar antecipar uma situação de deadlock, porque já consigo fazer uma análise estática do código e ver que uma situação de espera circular pode vir a acontecer, né? Caracterizando um deadlock. Então, é uma situação de bloqueio indefinido, é uma situação errônea, porque a minha aplicação não vai avançar e não vai terminar, então eu tenho ali um erro no código, uma situação que eu tenho que ir lá no código e corrigir de alguma maneira, para evitar, para que ela não aconteça. O código só é correto, de fato, quando ele não está sujeito a ter a possibilidade de ocorrência de deadlock. E o deadlock também, como qualquer outro problema que a gente tenha visto, né, em computação concorrente, é uma situação em que não necessariamente toda execução ele vai acontecer, né? Porque ele vai depender das threads estarem executando numa certa sequência que vai causar essa espera circular. Mesmo que ela seja possível de acontecer, eu posso ainda ter situações em que eu execute e ela não aconteça, né? Eu posso ter situações em que o processo D executa um pouco antes, ele tem um recurso T, quando ele pede o ainda não foi solicitado por C, então ele consegue o aí ele avança. Quando o C vai precisar dos recursos, ele vai acabar já encontrando os dois disponíveis, vai avançar também. Então, é aquela situação em que o deadlock pode estar ali, latente, mas ele não necessariamente vai acontecer em toda a execução. Mas se ele acontecer, ou seja, se existe a possibilidade de acontecer um deadlock, a minha aplicação tem um erro. Ele vai se manifestar? Depende. Pode ser que numa execução ele se manifeste, pode ser que não. Mas uma vez que ele se manifeste, é uma situação indesejada, né? Então, eu tenho que tirar os deadlocks, as possibilidades de ocorrência de deadlock da minha aplicação, para eu ter uma garantia de que ela vai executar com sucesso, né? Aí ele disse que do DAB 10 ficou em deadlock. Pois é. Então, vocês já esbarraram com o deadlock e ele faz parte, né, da programação concorrente. Mas, outro exemplo aqui. Aí eu peguei algumas figurinhas, eu até botei a fonte aqui embaixo, essa fonte que eu botei aqui, lá nas referências eu repito ela de novo, depois eu disponibilizo, depois eu vou botar esses slides lá no Google Sala de Aula, porque eu fiz aqui, né, nem deu tempo de fazer antes. Essa fonte é um livro, justamente como eu falei de sistemas operacionais, mas é um livro que está disponível, o PDF, e aí até interessante, porque pode ser uma referência aí
Eu vou até né, sugerir justamente a leitura do capítulo desse livro que fala de deadlock. Ele está em português, está de fácil acesso, o PDF está disponível. Eu peguei as figurinhas, algumas figurinhas que tem lá. Então, aqui ele está mostrando uma situação, uma brincadeira, mas não tanto brincadeira, porque na verdade pode mesmo acontecer, né? Um exemplo de deadlock no trânsito, né? Você tem aqui um cruzamento completo, né? De 4 vias que se cruzam, né? Eu posso pensar que eu tenho 4 recursos aqui que são compartilhados, que são cada uma dessas minhas esquinas, né? Que eu tenho aqui, né? Cada uma dessas esquinas é um recurso compartilhado. E aí eu dependo, quer dizer, esse fluxo que está vindo aqui dos carros amarelos, ele depende, na verdade, de passar tanto por esse recurso, essa primeira esquina, quanto pela segunda esquina, né? E aqui, por exemplo, é como se ele conseguiu a posse do primeiro recurso, e quando ele foi tentar a posse do segundo, ele não conseguiu, já estava de posse do outro fluxo dos carros vermelhos, né? Então ele ficou parado aqui, está travado aqui. Só que ele não liberou esse aqui, né? O vermelho conseguiu primeiro chegar e pegou a posse dessa primeira esquina. Quando chegou na esquina, na segunda esquina, ela estava presa pelo fluxo azul. O fluxo azul tem a posse dessa esquina aqui, mais aqui no lado esquerdo aqui, e não tem a posse da segunda esquina, que está de posse do carro verde. O carro verde tem a posse dessa esquina e não tem a posse que está aqui dos carros amarelos, né? Então, é uma situação característica de deadlock. Eu consigo um recurso, mantenho ele comigo, mas para eu seguir meu fluxo, eu preciso de um segundo recurso. Só que esse segundo recurso, se ele já estiver alocado para outra thread, e essa thread depende do recurso que eu tenho preso, eu vou chegar na situação de impasse, na situação de deadlock. Eu vou chegar no ponto em que ninguém avança mais. E aí, aqui só tem... A única saída é eu matar algumas das minhas threads, ou eu matar alguns dos meus processos, e aí liberar forçadamente os recursos que estão com eles, eu simplesmente ter que restartar a aplicação, né? Então, é uma situação de erro mesmo no meu código, tá? Bom, então aqui é só falando, né, que justamente a gente tem essa sequência aqui para seguir, desde que eu tenho que tomar posse de recurso, não tem jeito, eu tenho que seguir, solicitar, usar e liberar, né? Isso que precisa ser feito, né? E aí a situação de pedir 2 recursos em sequência que pode causar essa situação aqui de bloqueio geral, né? Deixa eu passar aqui pro outro. Aí um exemplo aqui até mais no contexto do sistema operacional, né? Porque está falando de dispositivos aqui de I/O, né? Então, uma situação mais ali é mais real, né? Que pode acontecer, mas no universo um pouco maior do que a gente está tratando aqui, né? Mas imagina que eu tenho a impressora é um recurso, o controlador aqui controlador de fita, né? Se pensar um controlador de disco, algo mais moderno, mas 2 recursos que eu precise, né? Posso até pensar aqui na impressora e no controlador de rede, né? Dispositivo de acesso à rede. E aí eu posso, por exemplo, a situação, eu tenho um processo P, ele está de posse da impressora, e o processo Q está de posse aqui do controlador da fita, no caso. E aí, em seguida, Q precisa da impressora e P precisa do controlador de fita, né? Formei uma espera circular. Formei uma espera, eu estou de posse de alguma coisa e estou esperando outra coisa que está de posse de outro fluxo, né? Uma situação de deadlock. Aí, indo para a programação multithread, que é essa que a gente está, né, mesmo saindo do escopo do sistema operacional e subindo o nível, indo para a programação concorrente que a gente está aqui, a gente está, assim, bem comum de acontecer, né, porque aí a gente tem não só os recursos físicos, como eu falei, quando a gente tem variáveis compartilhadas, a gente pode considerar como recurso, às vezes eu dependo de acessar uma variável com exclusão mútua, mas dependo de uma segunda variável também com exclusão mútua para fazer o processamento que eu preciso fazer. Então, é como se eu estivesse ali precisando de 2 recursos, e dependendo da maneira que eu ponho isso lá no meu código, eu posso acabar fazendo com que as threads ficam uma prendendo a outra e não avance e tenho a situação de deadlock dentro da minha aplicação concorrente, né? Aí, o pessoal que estuda deadlock há muito tempo, né, conseguiu elencar as condições necessárias. Então, que seria assim, para que ocorra o deadlock de fato, eu preciso dessas 4 condições, que essas 4 condições aconteçam ao mesmo tempo, né, aconteçam dentro do meu programa.
O que é interessante da gente ter essa síntese, né? De dizer, tem que ter essas 4 condições para que o deadlock aconteça. Que aí a gente tem uma maneira de lidar com ele. Quer dizer, se a gente consegue evitar que ao menos uma delas aconteça, se tiver do nosso domínio, né, de nosso domínio de desenvolvedor, de programador, evitar que uma delas pelo menos aconteça, eu já desmonto o deadlock, eu já consigo evitá-lo, né? Então, são essas 4, né? Eu preciso, eu tenho que ter exclusão mútua, eu tenho pelo menos um recurso que deve ser alocado em modo não compartilhável, quer dizer, isso já é uma condição necessária, eu preciso de ter a necessidade de acessar pelo menos um recurso e esse recurso ter que acessar com exclusão mútua. Se eu não tenho a necessidade de acessar o recurso com exclusão mútua, eu posso deixar vários fluxos acessando ao mesmo tempo e ninguém vai precisar se bloquear, então já não vai existir deadlock. Mas supondo que eu tenho o recurso, então, já passei pelo primeiro crivo. O segundo, ter essa situação de posse-espera, né? Um processo, uma thread está de posse de um recurso e aguardando por outro recurso. Então, essa situação também. Se eu tiver apenas, na verdade, se eu tiver só um recurso, então eu vou esperar por ele. No momento em que eu consigo, eu vou usar e depois eu vou liberar. Então, se eu tenho só um recurso, não tenho a necessidade de ter 2 recursos casados, 2 ou mais, né, mas no mínimo 2, onde eu possa ter a situação em que eu estou de posse de um e esperando o outro, também não vou causar deadlock, né? Eu posso incorrer, como eu falei com vocês, em outras situações de bloqueio, que pode acabar fazendo a minha aplicação inteira ficar bloqueada, porque um fluxo não termina, mas aí é uma situação de bloqueio que não está caracterizado como deadlock, né? Para o deadlock, que é esse problema mais clássico, eu preciso ter pelo menos dois recursos, onde um eu vou estar de posse e o outro eu posso estar esperando. O outro aqui, não preempção, é uma coisa bem de sistema operacional, que na verdade, só para dizer, o recurso que alguém está de posse, eu não posso ir lá e tomar dele, né? Então, isso naturalmente já acontece. Esse requisito já é algo que a gente já tem na programação concorrente que a gente faz, a gente já tem, porque a gente nunca consegue tomar uma coisa de alguém. Se um fluxo está com lock de acesso a uma variável, a gente não tem como outra thread lá e dar o unlock, forçar e tirar dele, porque senão, se a gente tivesse isso, a gente ia causar vários outros problemas muito mais difíceis, né? Então, essa história da não preempção é isso, eu não tenho condição de ir lá e tirar o recurso de alguém. Isso a gente já tica aqui, que a gente sempre tem no nosso caso, né? No contexto do sistema operacional é que você pode querer mexer com isso, você ter autoridade para ir lá e tirar o recurso de alguém, o sistema operacional sempre tem, né? Mas no nível nosso aqui de programação, a gente não tem essa possibilidade, então esse aqui sempre já está presente. E a espera circular é a gente, dentro do nosso código, ter uma situação em que a gente possa acabar caindo nesse ponto em que um fluxo está de posse de um recurso esperando o outro, e o outro, né, como a gente viu anteriormente, está de posse daquele que eu estou esperando o que eu tenho posse, né? Então, basicamente, se o meu código tem alguma dependência de exclusão mútua para acessar algum recurso, se além disso eu tenho a possibilidade de estar de posse de um, esperando o outro, e por último, se na minha lógica essa posse espera tem a possibilidade de formar um circuito, né, um círculo de espera, eu tenho as condições necessárias para ter um deadlock na minha aplicação, né? Aí, aquilo que eu falei com vocês, ele pode estar ali, e eu executar o meu programa várias vezes e ele não acontecer, né? Mas eu estou sujeita a uma determinada execução, ele via acontecer porque eu estou dando chance de tudo se realizar, né? Pode ser que em alguma execução acabe não formando a espera circular, você consegue pegar o recurso antes ou o recurso depois, e aí eu passo pelo deadlock sem que ele aconteça, mas pode ser que numa execução a ordem das threads faça com que a espera circular se concretize. Uma vez que ela se concretize, eu tenho o deadlock, e aí só reiniciando a aplicação para eu poder resolver, né? Aí tem dúvidas, gente, até aqui? Acho que tá tranquilo por enquanto. Enquanto você falava, apresentava algumas coisas, eu fui pesquisando também para ver se podia complementar. E tem alguns algoritmos de solução para isso interessantes. Você vai apresentar também aí? Eu vou só falar do problema, não vou falar. Tem um algoritmo
bem clássico, que é esse do problema dos filósofos, que é um problema bem clássico quando a gente está falando de deadlock, um exemplo, assim, né? Ele até é um exemplo figurativo, mas que ele é exatamente aplicável em qualquer contexto computacional, porque é uma situação em que eu tenho aqui, no caso, o problema em si, né, a historinha do problema é isso, eu tenho uma mesa redonda aqui, e aqui, no caso, 5 filósofos, cada um sentado na sua cadeira, e eles estão aqui para fazer uma refeição. E é para fazer a refeição, eles têm aqui um prato, e aqui, no caso, são dois, como é que chama aqueles palitos de comida japonesa? Esse. Hashi. Assim? Aqui são dois hashis que estão desenhados, mas eu posso pensar que é um garfo e uma faca, por exemplo, sei lá. E aí eles dependem desses dois recursos para poder conseguir executar aqui a refeição. Então, é como se eu tivesse um processo que depende, que está fazendo dentro da sua execução, ele chega num ponto, ele pensa, a vida do filósofo é pensar, 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 quando ele sente fome, ele vai comer. Para ele comer, ele precisa do prato, cada um tem o seu, sem problema, mas ele precisa dos dois garfos, né? E aí ele tem um garfo, só que os garfos não tem dois garfos exclusivos para cada um. Os garfos têm compartilhamento aqui, né? Então, a situação que pode acontecer é como se eu tivesse, então, eu estou ali no ponto do código que eu dependo de dois recursos para prosseguir, e aí se eu tenho um caso em que todo mundo pega o garfo à esquerda, que é a setinha azul, né? Um momento em que um certo interliving aí de execução, que todos eles chegam nesse ponto que eles precisam comer. Então, a primeira ação, pegar o garfo à direita, e em seguida pegar o garfo à esquerda, e aí comer. Só que aí todo mundo pegou o garfo à direita, quando eles tentam pegar o garfo à esquerda, eles já não têm porque o outro filósofo pegou. Então, é uma situação clássica aqui em que eu tenho todas aquelas condições, né, que a gente colocou anteriormente. Eu tenho a necessidade de uso exclusivo, cada um precisa dos dois recursos com exclusividade para realizar aquela ação. Eu tenho a questão aqui da posse da espera, porque eu estou quebrando isso em dois passos, em duas requisições. Eu quero o garfo à esquerda e depois eu peço o garfo à direita. Então, eu tenho posse de um e depois vou pedir a posse do outro. Então, eu posso gerar a condição de ter a posse e ter uma espera. A não preempção, porque aqui eles são também bastante educados, eles não vão lá forçadamente tomar o garfo do outro. Se um está com o garfo, eles são muito educados, esperam devolver para depois usarem, né? E, por último, eu tenho a situação feita aqui para formar a espera circular, né? De forma que eu acabe gerando essa situação em que não consigo sair dela, porque está todo mundo com um recurso esperando o outro, então ninguém libera o que tem porque não conseguiu avançar na sua codificação, e não consegue avançar porque não tem o segundo recurso, né? Então, caracteriza a situação aqui de deadlock, é um problema comum. O que eu acrescentei aqui foi a solução também que está lá naquele material do professor Maziero, seria só um pseudocódigo aqui da implementação dessa situação que pode levar ao deadlock, né? Então, o N aqui é do número de filósofos, o número de fluxos, ele tem aqui os garfos, nessa situação que representa o recurso, eu tenho o mesmo número de garfos, ou o mesmo número de recursos que o número de processos aqui, né? Então, eu tenho 5 garfos, como o garfo é o recurso que eu preciso de posse exclusiva, então tem um vetor aqui de semáforos, né? Cada semáforo vai estar sendo usado para conseguir a exclusão mútua daquele recurso, todo mundo iniciado com 1. E aí dá o código do filósofo, a vida dele tem um while infinito aqui, só para caracterizar que a vida do filósofo é isso, ele pensa, ele medita, e aí ele quer comer. Só que para comer ele depende dos dois recursos, e aí ele faz duas solicitações separadas. Aqui ele está chamando de send down a operação, mas seria aqui o send wait, é só outra maneira de escrever aqui, né? Então seria o send wait do garfo aqui à esquerda, o sem weight do garfo à direita, ou vice-versa, não importa, mas ele tem que pedir um. É a situação típica do deadlock. Peço um, estou de posse dele e vou pedir o outro, né? Tendo posse dos dois, ele come. Assim que ele termina de comer, ele libera o app, aqui seria o post, né? Libera o garfo, libera o outro garfo, né? Então, essa implementação é a implementação que pode gerar essa situação aqui.
Aí, como eu falei com vocês, pode, porque se os filósofos não chegam todos ao mesmo tempo, eu tenho algumas situações em que todos conseguem comer, né? Por exemplo, se o filósofo 4 chega junto com o filósofo 2, eles conseguem comer, né? Se depois chega o filósofo 3 e chega o filósofo 1, eles conseguem comer os dois ao mesmo tempo, né? Se depois chega o filósofo 0 e o filósofo 2, de novo, eles conseguem comer, né? Então, tem vários interlíveis possíveis, ordens de execução aqui dos meus filósofos, que não vai dar problema nenhum, eles vão conseguir os dois recursos e vão seguir. O problema é exatamente quando todos chegam ao mesmo tempo, né? Ou, às vezes, quando chegam todos ao mesmo tempo, é que eu posso ter o deadlock, né? Porque aí e aí a situação em que todos conseguem uma parte dos recursos, pegar um recurso e não conseguem pegar o seguinte, né? Então, eles não avançam, não chegam no ponto de liberar e ninguém termina, né? Causa aqui o deadlock. Aí a gente encontra nos livros de sistema operacional, talvez até foi isso, não sei se é isso que você encontrou, Kevin, mas por isso que eu falei, esse problema é muito comum para falar de deadlock, e tem também uma solução já bem conhecida, que então pega esse código que não funciona, que tem o deadlock, e faz uma outra proposta desse código que resolve o deadlock, né? Mas aí eu vou deixar isso para falar depois com vocês, se quiserem procurar, interessar, é bom despertar a curiosidade para ver como é que resolveria, né? Como é que eu resolvo, até é um bom exercício de pensar que, tá bom, essa é a solução mais básica e mais trivial, é a primeira que eu penso. Agora, como é que eu saio aqui do deadlock? Como é que eu altero essa solução para impedir que aconteça o deadlock, né? Mesmo pensando que é um problema de filósofo, como eu falei com vocês, é uma situação que pode perfeitamente acontecer, porque o garfo é nada mais que pensar que são dois recursos que eu tenho e que posso acabar gerando esse conflito entre várias threads, tá? Então eu acho que eu vou até botar esse exercício aqui que seja encontrar a solução que já está disponível, mas até o próprio desafio de entender a solução, né, já é um aprendizado, tá? Mas aí eu queria passar para outro exemplo que também está no material do professor Maziero, aí um exemplo mais próximo da gente, até mais fácil da gente entender, olha, não pode acontecer deadlock de fato, né, muito facilmente, né? Um exemplo aqui em que eu tenho uma situação de transferência bancária. Eu tenho uma função que quer transferir de uma conta de origem para uma conta de destino um determinado valor. Então, ele precisa acessar as duas contas com exclusividade, né, para poder pegar o saldo, porque ele vai mexer no saldo. O saldo, né, é um valor ali, eu não posso deixar dois fluxos decrementando o saldo ao mesmo tempo, nem incrementando o saldo ao mesmo tempo, porque gera inconsistência. Então, eu tenho que acessar com exclusividade o saldo. Só que aí aqui ele está, a solução que ele está, a forma como o código está escrito, é exatamente nessa ideia que é mais trivial mesmo da gente pensar. Eu vou pegar o lock da primeira conta, vou pegar o lock da segunda conta, vou estar com a exclusão mútua no acesso às duas contas, eu vou debitar de uma e acrescentar na outra e depois liberar as duas contas, né? Então, conta de débito, conta de crédito, o valor. Então, ele chega aqui, ele está usando de novo esse termo DAO e AP, né? O DAO é o sem weight, então está usando o semáforo para fazer exclusão mútua, faz o weight na conta de débito, esse nome aqui, conta deb lock, é o nome do semáforo, né, que está associado a essa conta. Então, vou pegar o semáforo, o lock, né, da conta de débito, vou pegar o lock, a exclusão mútua da conta de crédito, e aí, de posse das duas, ele consegue tranquilamente fazer aqui a checagem, né, ou seja, ele vai primeiro verificar se tem saldo suficiente na conta de débito, né, saldo é maior do que o valor? Sim, então eu consigo fazer a transferência. Eu vou tirar esse valor da conta de débito e vou incrementar esse valor na conta de crédito, para onde o saldo está indo. Fiz essas duas coisas, libero uma e libero outra. Certo? Aqui está perfeito, eu tenho uma necessidade aqui de execução atômica todo esse trecho do código, né?
verificar se tem saldo. Enquanto eu estou fazendo isso, eu não posso deixar ninguém creditando ou tirando, porque senão eu vou ver um saldo inconsistente. E enquanto eu estou mexendo, decrementando o saldo de uma, incrementando o saldo da outra, também tem que fazer com exclusão mútua, né? Então, aqui tem um trecho de código onde eu tenho uma necessidade de atomicidade e estou garantindo essa atomicidade. Aqui, o meu recurso, então é interessante, né? O meu recurso que eu solicito é o acesso exclusivo à conta. Então, na verdade, aqui nada mais é do que uma variável, porque é a variável de estado da conta que detém o saldo, né? Então, essa que está aparecendo aqui. Deixa eu botar aqui. Então, o meu recurso nem precisa ser um recurso físico, é um recurso lógico aqui, né? De uma variável. E a questão é que aí a pergunta que eu faço a vocês, né? Pode ocorrer deadlock aqui? O que precisaria acontecer para ter o deadlock? Você querer debitar e pegar crédito numa conta no tempo, acreditar. Você tem que esperar ficar preso nisso. Se eu tiver aqui se uma thread, voltou aqui que eu estou saindo do lugar aqui, né? Se eu pensar uma execução em que uma thread vem sozinha, né? Ela chega aqui, consegue pegar a conta de débito, consegue pegar a conta de crédito. Ela conseguiu os dois. Se eu pensar que eu tenho um segundo fluxo, né? Que tenta acessar essas mesmas duas contas, não vou conseguir, vai ficar retido já no início, e a primeira vai conseguir seguir, vai terminar e vai liberar, né? Então, eu tenho, de novo, várias possibilidades de execução desse trecho de código, que está com a atomicidade garantida, tudo certinho, e que não vai ter problema, eu vou executar, ninguém vai ficar bloqueado e o código vai terminar. Mas eu posso ter uma situação, que aí a figura de baixo aqui ilustra, né? O caso em que eu tenho dois fluxos, duas threads, T1 e T2, né? E as duas querem fazer movimentações nas mesmas duas contas. Então, que ele chama aqui de conta 1 e conta 2, tá? Só que elas fazem isso numa ordem alternada, quer dizer, uma está querendo debitar da conta 1 e acrescentar na conta 2, a outra está querendo debitar da conta 2 e acrescentar na conta 1. Então, fazem a chamada do recurso em ordem distinta, né? Porque a função, na verdade, está recebendo as contas como argumento. Então, uma thread estaria recebendo a conta 1 como débito e a conta 2 como crédito, e a outra thread a conta 2 como débito, né? E a conta 1 como crédito, né? Seria isso que está ilustrado aqui embaixo. Então, a thread 1 chega primeiro e obtém aqui, consegue fazer o wait no primeiro semáforo, mas antes de fazer o wait no segundo, para pegar a segunda conta, a outra thread pega a primeira, que ela vai fazer uma transferência no outro sentido, né? Quer fazer a transferência de 2 para 1. E a primeira quer fazer a transferência de 1 para 2, que é perfeitamente possível, né? Então, ela consegue o lock da conta 2. Então, uma está pegando a conta 1 para débito, a outra está pegando a conta 2 para débito. E aí, em seguida, quando a thread 1 tenta pegar a conta 2 para fazer o crédito, ela está locada, e a thread 2 tenta pegar a conta 1 para fazer o crédito, ela está locada já. E aí, elas não vão avançar, quer dizer, elas vão ficar... uma conseguiu vir até aqui, a primeira linha, quer dizer, pegar a conta de débito da conta 1, a outra conseguiu pegar a conta de débito da conta 2, que eram duas variáveis diferentes, mas quando foram tentar pegar a segunda linha, o segundo recurso, ele já estava alocado para outra thread. Então, ambas ficam presas nessa segunda chamada, não avançam, como não avançam, não chegam nesse ponto para liberar, e aí eu tenho uma situação de deadlock, como está mostrado aqui. Certo? Então, essa situação aqui é bem típica, assim, de uma situação que a gente pode facilmente chegar nela, né? Um exemplo bem básico aqui, né? Bom, aí também deixa esse problema aqui em aberto, quer dizer, só para mostrar a situação de impasse, põe suas referências aqui. Aí, passo seguinte, que a gente pode continuar nas próximas aulas discutindo, né? Na quinta, que
que alternativas, como é que eu resolveria, como é que eu sairia dessa situação, como é que eu posso alterar esse código para que ele não gere o deadlock, né? Então, vou deixar um pouquinho para a gente pensar, eu vou botar esses slides lá no site, vou botar essa referência do professor Maziero, que vocês podem ir lá e acessar e ler o material que está lá, e na quinta que vem a gente continua essa conversa e ver que alternativas eu tenho. Basicamente, como eu falei com vocês, eu tenho que fazer com que uma daquelas condições, daquelas 4, na verdade as 3, porque a preempção a gente já viu que a gente não tem ela na mão, porque a gente não pode ir lá e tomar o recurso, a gente não tem um mecanismo para fazer isso, então uma daquelas outras 3, a de exclusão mútua eu também não consigo, porque eu preciso da exclusão mútua aqui, então eu tenho que tentar evitar que eu tenha a posse e a espera, né? A posse e a espera que gera aquela espera circular no final das contas, que é o que está acontecendo aqui nesses 2 casos. Esses 2 códigos estão sujeitos estão usando a posse espera, e em função de usar a posse espera, eles estão criando a condição de ter a espera circular. Então, de que maneira eu consigo sair dessa, né? De que maneira eu consigo evitar isso aqui, garantindo as condições do problema, tá? Vou deixar um pouco aí para a gente pensar, e na quinta a gente continua.